Queridas irmãs, queridos irmãos, toda Araxá, todo o CRE Planalto, que haja muita luz e muita paz em nossos corações, e pacificados nós possamos verdadeiramente estabelecer ou manter o que já está estabelecido, deste campo vibratório, desta egrégora que define um ponto de luz a captar de Deus e irradiar para o mundo, a começar pelo nosso próprio mundo íntimo. Possa o nosso dia, o nosso encontro, ser aquele elemento que fecunde mais profundamente ainda e faça crescer, germinar a árvore do Evangelho em nós e irradiando para toda a nossa comunidade. Para nós é muita alegria estar presente, trocando experiências, sentindo essa vibração tão gostosa, fazendo esse movimento de intercâmbio para conversarmos de assuntos dos quais todos nós já estamos informados, mas é fundamental conversar mais e mais para termos essa certeza e com determinação darmos a sequência à nossa caminhada naquele sentido de copartícipe da vida, parceiros de Jesus Cristo na implantação de um mundo novo. Os dias lá vão ligeiros, terminando a época da transição, expiações e provas. Nós sabemos disso, transitando para a regeneração. E é fundamental tomar aquela decisão de adentrarmos o terreno da luz e andar como filho da luz. Naturalmente, ninguém se afasta completamente do que foi e adere completamente ao que deve ser de um dia para o outro. É um processo. Nós vamos desativando um sistema e vamos ativando um outro sistema. Todos nós aqui que estamos no trabalho da evangelização, no caso principal aqui da criança, mas também do jovem, do adulto, sabendo que o adulto e o jovem um dia foi criança, esse elemento da evangelização, trazer o novo, nós lidamos em nós próprios e na nossa contingência de atividade com todo esse conflito entre o que deve ser e o que é, ou o que já foi. Então, nesse processo, ele realmente, ao trazer o conflito, ele não é ruim. A crise, ela é sempre um sinal de oportunidade. A crise é sempre um estimulador a sigamos verdadeiramente encontrar a oportunidade que a vida nos concede. E encontrando a oportunidade nessa tarefa, nessa jornada de redenção, mobilizar as nossas forças. Nós buscamos no estudo de hoje, dentro desse assunto, que a evolução na Terra é uma jornada, uma oportunidade que o Espírito utiliza para desvencilhar-se das suas trevas, para vincular à luz. Em forma de alguns gráficos, alguns desenhos que possam nos ajudar a pensar o que já passamos, quais foram as nossas trajetórias, onde estamos, nesse atual onde estamos, como que devemos atentar para a realidade da vida e o que promete de futuro. Vamos tentar fazer, na nossa análise aqui nesse tema, essa viagem das trevas para a luz. Porque diz o apóstolo Paulo, ele que define assim, Porque no outro tempo eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Jesus, nas suas expressões mais sublimes de eu sou, numa delas ele irá definir a segunda. Primeiro ele diz que é o pão da vida, depois ele fala assim, eu sou a luz do mundo. E nas orientações conceituais, Sermão da Montanha, quando ele fala ao discípulo, ele diz ao discípulo e diz a toda a humanidade, vós sois a luz do mundo. Então é preciso que consigamos compreender esse fenômeno luz, que já somos, está em estado latente e precisa tornar em ato, precisa ser colocada em ato. E ela é colocada naturalmente em ato em cada etapa da vida, em cada dinâmica da vida. Então nós vamos fazer uma avaliação nesse terreno, vamos caminhando e vendo o que pode realmente representar para nós de estudo. Tendo dúvida, vai anotando aí para a gente poder tentar equacionar isso, alguma dúvida, alguma incorreção na nossa fala, alguma não conformidade, na hora do segundo momento. O nosso Rubens Romanelli escreveu um livro chamado Primário do Espírito. Nasceu em Divinópolis, morou em Belo Horizonte muito tempo, autodidata, analfabeto até os 12 anos, e nesse autodidata dele,
ele descobre as letras e descobre a poesia, e os poetas dizem em poucas linhas muito mais do que os homens cheios de palavras, cheios de razão, né? E ele fala assim num poema chamado Semper Ascendens, Evolução. Diz assim: de muito longe vem, em surtos milenários, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas, e preso ao turbilhão dos modos planetários, fui lodo e fui cristal no alvor de briscas eras. 1000 formas animei nos reinos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras, e após desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. Depois que em mim brilhou o facho da razão, fui o íncola feroz das tribos primitivas, e como tal vivi por vidas sucessivas, e sempre na espiral da eterna evolução, um dia alcançarei, em planos bem diversos, a glória de ser luz na luz dos universos. Esse é o nosso projeto, desde esse ponto antigo até o ponto lá no fim do mundo que nós vamos encontrar com Deus, talvez encontrando em nós mesmos, né? Indo e voltando pelos caminhos da vida. Nós vamos trabalhar com esses dois gráficos. Vamos explicar cada um deles. Explicar cada um deles. Este gráfico está no livro Sabedoria do Evangelho, e esse gráfico que são as ampliações de consciência, o caminho da consciência na vertical e na horizontal. Então nós vamos ver lá X1, X2, X3, X4, X5. Estou lembrando que a gente volta com ele lá na frente, que alfa, beta, gama representando uma mineral, vegetal, animal. Tá? Então esses dois gráficos nós vamos discutir para ver a nossa trajetória, né? O reino animal, já está ali, todo mundo está vendo, né? Mineral, vegetal, animal, nominal e acima, para a gente descobrir em nós todo este processo. Porque a verdade já está em nós, diz o Cristo: vós sois deuses. Está no Velho Testamento, está no Salmo 82, 6. E em João 10, 34, Cristo diz: não está escrito na lei, vós sois deuses? Eu disse, vós sois deuses? Então, se somos Deus, vamos atualizar esse Deus em nós. Então vamos ver aqui a estrutura, matéria e espírito. Isso é um gráfico para tentar entender, não é um princípio que tem que ser absoluto. Isso aqui é gráfico, é só para dar uma ideia didática, pedagógica, do nosso entendimento em cerca de nós mesmos. Nós temos ali um triângulo amarelinho e um quadrado pretinho dentro desse retângulo, né? O triângulo, ele seria a luz, seria o espírito, e o quadrado seria o potencial matéria. Nesse 100% de totalidade, temos em ato a luz, em potência ou estado de latência, esse pontinho de treva. Se nós formos falar em percentual, nós teríamos aqui nesse triângulo amarelo 99,99 de luz e um potencial de 0,01 de matéria. Este é o momento fit lux, e disse Deus: haja luz, e houve luz. É o surgimento do Filho de Deus na experiência da evolução, desde aquele momento que define lá como simples e ignorante criação, né? O princípio inteligente do universo, questão 23, a definição que dá do espírito. O espírito ali é o princípio da substância, não o espírito enquanto individualidade, está na questão 76. Então esse espírito, o princípio da substância, ele traz nele esta imagem, vamos colocar assim, esta imagem gráfica. Vai dando a ideia aí para a gente pensando juntos, né? Para a gente trabalhando conjuntamente. Agora, na questão 22, letra A, quando Allan Kardec pergunta sobre a matéria, que definição vocês, espíritos, dão sobre a matéria? Ele vai dizer assim: a matéria é o laço que prende o espírito. Nós colocamos aqui como átomo. Sabemos que o átomo hoje ele já é subdividido, tem subpartículas, mas para nós fica o átomo como a unidade básica da matéria. O átomo é aquele elemento, princípio do elemento material, que juntando átomo com átomo faz molécula, e juntando molécula com molécula faz célula, e todos os corpos que conhecemos, eles são aglomerados de átomos, né?
não tem nada que seja fora o átomo. Então invertemos o polo aqui desse triângulo no retângulo, né? O que era estado latente, esse quadradinho, ele agora está em estado de potência. E o que era o estado em átomo, né? Desculpa. E o que era átomo, o triângulo, ele agora está aprisionado. Então o laço que prende o espírito, esse princípio inteligente está preso nessa matéria. Não sei se deu a ideia da imagem, né? Então em ato agora a matéria, essas trevas, e em potência, o estado de latência, o espírito, a luz que está aqui dentro. Ou seja, na matéria já tem a luz, é o Lúcifer. A palavra Lúcifer no hebraico e no grego ele diz assim, o portador de luz. Ele tem a luz, mas ele não manifesta a luz. Essa luz material não é a luz que nós estamos querendo dizer, né? A luz espiritual. Essa luz está guardada em estado de latência, na intimidade, e precisa ser irradiada. Vai observando essa ideia aí para a gente poder caminhar com ela. Então vamos ver aqui, ó, no Livro dos Espíritos, na questão de número 540, na resposta, o Espírito diz assim, estava falando sobre o problema da ação dos Espíritos na natureza. E ele diz, depois de muita coisa, o texto é grande, no finalzinho ele diz assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então nessa lei de unidade, aí ele continua dizendo assim, admirável lei de unidade que em vossa canhaca espírito ainda não pode apreender no seu conjunto. É uma lei de unidade. A unidade, ela manifesta na dualidade e opera na trindade. Então nós aprendemos assim, a unidade, nós somos uma unidade, mas a nossa manifestação é corpo e alma. Então nós manifestamos o lado material e o lado espiritual, corpo e alma. Mas o nosso processo de evolução ele é feito de forma trina. Nós temos o corpo físico, o espírito e temos o perispírito, que é o elo de ligação. Então veja, tem uma unidade, uma manifestação dual e uma operação trina. Assim é a vida. O yin e o yang, aquela emblema chinês, Tao, fala do todo, são duas metades inversas e complementares fazendo uma unidade. Então esse processo da evolução é tornar o dual, tornar o trino numa unidade plena, que nós chamamos aqui de unificação, de inteireza, de equilíbrio, onde as forças da evolução, da inteligência, da matéria, encontram-se com as forças de chegada do espírito, espiritual, e fazem uma unidade só, um equilíbrio. Então são imagens para tentar dar uma ideia. Esse átomo primitivo que os espíritos dizem no Livro dos Espíritos, não o primeiro átomo na série estequiogenética, na tabela periódica que nós estudamos na escola, o primeiro átomo colocado é o átomo de hidrogênio. Mas os espíritos não estão dizendo que não é esse átomo de hidrogênio, é antes dele. É aquele postulado antigo dos filósofos gregos que falavam do éter, que Albert Einstein mudou para campo depois. Então um átomo que está antes do hidrogênio, do oxigênio, do hélio, e vai toda a série estequiogenética, nós não vamos falar de química aqui. Mas esse átomo primitivo, ele já traz dentro dele, ou aprisionado nele, o espírito, né? Que é o arcanjo, segundo está colocado aqui no texto que nós estamos estudando. Então vamos ver lá, novamente. Aqui, esse seria o átomo primitivo. Começa o reino mineral na evolução. A base está sendo feita e em cada ciclo evolutivo vai construindo essa lateral esquerda aqui, ó. De nós, né, para lá. Lateral esquerda, dele lá e lateral direito. Esse lateral direito nós vamos ver depois o que ele se mostra aí. Aí nós temos o vegetal, está estabelecida a base, já está construída essa lateral esquerda e começa a construir a lateral direita. Depois nós teremos no animal, que já está construído a base e as duas estruturas e começa a fechar o quadrado de cima, não é? Essa é a base da arquitetura, é a base daquelas casinhas que a gente desenha quando a gente está na escola, não é? Então nós fechamos aqui os 4 quadrados e começamos a evolução consciente no reino humano, onde
destacamos da prisão absoluta, dos instintos, aí começamos a ter um plano de consciência, até atingirmos esse plano aqui. Depois, nós acima vamos desmaterializando. A evolução agora é desmaterializar, até atingirmos esse potencial nulo de ato, né? Nulo, de não volta, não cai mais. Ali, olha, aquele era sujinho. Gastamos bilhões de anos para limpar daquilo lá para cá. Eu preferi nascer com uma borracha, né, gente? E apagar isso. Tá certo? Mas nós gostamos de fazer coisas avessas, né? Vai e volta, enquanto a namorada não pega a namorada, fica a namorada, encontra a árvore cheia de dinheiro, é só cavar, tirar a raiz, pegar o dinheiro, e o leão lá, ó, o lobo. É assim que a vida acontece com a gente. Mas nós vamos aprender agora a fazer diferente, não vamos? Então vamos lá. Esse é o trabalho, né? Todo o plano. Mas vamos ver o que em cada reino nós já aprendemos, quanta coisa temos. Tem muita negatividade, mas queremos aprender, queremos olhar o que já aprendemos, e dentro do que já aprendemos, o que é que podemos cada vez mais aprender. O que é que nos espera? A evolução é uma trajetória que, do ponto de vista de quem coordena, já está feita. Do ponto de vista de quem vive, ele vai atingir, ele tem que viver. É como nós, quando ouvimos um disco, o pessoal mais antigo, com o LP, né? Mas pode ser no CD também. Quando nós colocamos o LP na agulha, para quem está ouvindo a música, cada momento é o tempo presente. Mas para quem olha, todos os processos já estão ali, desde a primeira música até a última, né? Então nós já podemos dizer o que vai acontecer daí a pouco, em cada minuto, em cada segunda faixa, terceira faixa, quarta faixa, porque já sabemos. Então a evolução da parte dos co-criadores em plano maior, que nos dirige, ela já está prevista, todos os ciclos. Para nós que estamos vivendo, para quem está vivendo, é o processo naquele momento, igual a escola. Nós entramos para a escola, para quem administra, já está previsto todos os ciclos de desenvolvimento, desde a creche, ensino fundamental, ensino médio, universidade, assim vai. Para quem está vivendo, ele está vivendo aqui, naquela hora, fazer prova bimestral, trabalho hoje, faz 5 pontos. Não é mesmo? Vamos fazer uma redação, agora nós vamos fazer um ditado. Todos esses processos, que é vivido em tempo real, para quem administra, ele já está no plano de aula. Nós, quando vamos fazer evangelização, criança que chega, a cada dia, a cada semana que ela vai na escola, ela está ali observando e aprendendo alguma coisa. Para quem administra, já é integral. Deu a ideia nisso? Então esse é o ponto da evolução. No reino mineral, chamamos aqui primeiro reino, isso é só uma expressão didática, né? Nós já vimos que temos a materialização profunda de todos os valores do espírito aqui preso, olha, esse triângulozinho está preso absoluto. E o que constrói no reino mineral? O corpo. A aglutinação molecular, a primeira aglutinação atômica, junto com a aglutinação molecular, que é consequência, vai formar um corpo. Então nós, por exemplo, vamos sair do átomo primitivo pegando o átomo da série estequiogenética. 2 átomos de hidrogênio, junto com um átomo de oxigênio, que é a coisa mais simples que tem, se encontram e nessa 3 átomos fazem uma unidade e gera a molécula de água, né? Se nós colocarmos mais um oxigênio, já é água oxigenada. E assim, à medida que entra um átomo ou sai outro átomo, nós vamos tendo os corpos. Todos os corpos da natureza, quaisquer corpos que pensar, a base dele é o átomo. Não tem corpo sem átomo, não é? Então o átomo, ele define a estrutura do universo. Todo o universo é constituído de átomo, e cada átomo, naquela visão lá, é um espírito também em evolução, que um dia vai sair do átomo, né? O plano então é corpo. A lei de amor aqui é atração e repulsão. Quando nós pegamos o livro dos Espíritos, na questão 888, letra A, falando sobre a esmola, tem uma resposta do Espírito São Vicente de Paulo. E o São Vicente de Paulo tem um parágrafo que diz assim: a lei de atração é o amor para os seres inorgânicos, e a atração é a lei de amor para os seres organizados. Então, o amor é a lei de atração para os seres organizados. Então, essa atração é a primeira manifestação de lei de amor, que é uma lei única, que nas várias faixas ela vibra conforme a faixa. Então, a lei de Deus, amor, para o mineral, ela é atração. E também repulsão, porque tem elementos que não se vinculam.
Então ele atrai e ele repele. E ao atrair e vincular, simpatia, antipatia, né, a não afinidade, até mesmo conosco, que vinculamos com o grupo e não vinculamos com todos os grupos, precisando aprender o amor universal, fraternal, superar a lei de repulsão e vincular a todos que somos todos filhos de Deus. É o grande desafio que começa aqui no reino mineral. O estado de consciência do ser, nesse nível mineral, é de sono profundo. Diria o filósofo Leon Denis que dormi na pedra, senti no vegetal, despertei no animal, acordei pensando no homem, não é assim? Então nós vamos, como nós abrimos o horizonte um pouquinho maior, então nós vamos trabalhando alguns aspectos aqui. Sono profundo, o estado de consciência. E a expansão do ser, o mineral não tem vida. O mineral não tem um princípio ordenador. O mineral é uma aglutinação de átomos, de moléculas, formando aquele corpo. Ele não tem vida própria, ele não é independente, né? Ele é assujeitado pela lei da natureza, absolutamente. É o reino inorgânico. Nós temos aqui do átomo ao cristal, ou do hidrogênio ao urânio, na série da evolução estequiogenética, né? Chamamos da tabela periódica na escola. Esses 4 planos nós vamos estudar ao longo do nosso desenvolvimento. Isso já passou, para nós passou, para esses princípios que estão aqui nesse piso, ele está vibrando nessa faixa ainda, né? Para o princípio que está aqui nessa água, ele está vibrando nessa faixa ainda, reino mineral. Os vegetais vão chegar ainda. Então nós já passamos, eu acho que dá essa ideia de evolução, né? Nós todos seres humanos já passamos por tudo isso que nós vamos falar aqui agora. Mas tem ser que está ainda nesse processo. As páginas daquele livro foram compostas com elemento vegetal, não é? De madeira. Então aquelas páginas, o princípio inteligente está ali, o átomo que está ali, já pensou nisso? O átomo que está ali está no reino vegetal ainda. Mas tem átomo ali? Tem, né? Nós aprendemos que essa aqui é a lei. Aí para quantos filhos de Deus? Não tem nem jeito de falar. Na Terra é finito, não é, gente? A Terra é finita, não é? Mas aí comensurável, a gente falar. Você imagina o universo inteiro? Deus fez filho demais, né? Vai dando ideia, né? Uma vez conquistado o vegetal, e é por continuidade de evolução, e o mais contém o menos, né? Então o menos, que é o mineral, ele agora vai estar contido no maior, que é o vegetal, e assim sucessivamente aquelas esferas de consciência que nós vimos no outro gráfico. Depois só vou voltar com ele lá para dar ideia, voltando. Então aqui, veja para ver, aprendemos a construir corpo nesse elemento de base. E à medida que foi fazendo a evolução mineral, nós estamos aprendendo a construir essa lateral, que é chamada de corpo etéreo. Nós vamos colocar em 7, tá? Allan Kardec colocou em 3. Allan Kardec dividiu corpo, perispírito e espírito. Nós vamos dividir aqui em 7. O corpo é corpo físico e duplo etéreo, que André Luiz dá notícia. No livro, nos domínios da mediunidade, ele fala do corpo etéreo. O perispírito para nós é corpo astral e mental inferior. E o espírito é uma somatória de 3 corpos, depois nós vamos falar mais à frente lá. Então nós dividimos em 7 para dar a escala da evolução em 7. Mas poderia ser em 3, não tem problema nenhum, né? Isso só para a ideia didática. Então aqui nós estamos desenvolvendo o chamado corpo etérico. Eu não sei se alguém já leu o livro Os Mensageiros, de André Luiz. No livro Os Mensageiros tem uma experiência fascinante. Na casa da Isabel, no Rio de Janeiro, estava encarnada, e o esposo dela, Isidoro, desencarnado. Os dois tinham um trabalho espiritual. E os espíritos durante a noite vinham, os desencarnados, para encontrar com encarnados familiares e ter ali uma troca de experiência, um crescimento. E uma senhora estava desencarnada com a sua filha desencarnada, uma menina de pouca idade, né? Ela estava manifestando como criança. Ou ela tinha desencarnado como criança, ou estava se preparando para reencarnar. Não importa, lá no livro não fala. Mas o certo é que a menina, brincando enquanto a mãe conversava, ela foi lá e colheu uma flor no plano astral. E aí André Luiz observa que imediatamente no plano material a flor murchou, morreu. E a mãe ralhou com a menina dizendo: minha filha, não faça tal, nós não podemos interferir no fenômeno da natureza. Então ao colher a planta no plano astral, a contraparte material morreu. Se tivesse um encarnado olhando aquela planta na hora, e a planta murchar, um outro olhar e falou assim: Zé Maria, você é capimenteira? Tá vendo?
vital, quebra a molécula do campo físico e volta ao éter, né? Volta ao plano astral, planetérico, né? Astral no planetérico, né? Então, é comum, quando não tem luz elétrica, cemitérios, quem passa a noite, costuma ver alguns clarões saindo da sepultura, né? Então, via danado, porque é a combustão do éter, do princípio vital, entrando em atrito com o oxigênio e pega fogo. E aí quem vê assusta mesmo, gente. Quem fica lá olhando o cemitério assim, legal, sai correndo. Pelo amor de Deus, mas é um princípio natural, um princípio químico, de decomposição cadavérica, liberando o resíduo de fluido cósmico universal na função etérica, esse corpo etérico. Então, agora nesse plano vegetal, que nós já passamos, o corpo etérico é a sede das sensações físicas, calor, frio, os prazeres, né? É o primeiro despertar. Quando Allan Kardec trata sobre a sensação do espírito, ele diz assim, a sensação está no espírito. Os veículos de manifestação devem estar no corpo astral, perispírito, e no corpo físico. De maneira que o espírito não sente nada, porque ele não tem mais corpo. E o perispírito dele está desconectado do fluido do princípio vital. Mas acontece que nós vemos espíritos narrando para nós experiências de sensações. Sente frio, sente fome, sente calor. Mas como é que é isso? Então é porque ele está preso a alguns resíduos de duplo etérico. Quando ele desprega daquilo, ele faz uso da nutrição, mas ele não tem essa fome como nós temos. Então pode ficar tranquilo com os caldinhos de nosso lar, que não vai ter problema lá nos caldinhos. Mas se tiver no umbral, a experiência é delicada, né? O André Luiz, quando narra a morte dele, a experiência dele no umbral foi terrível, porque tinha muita sede, muita fome e não tinha o que comer. Lançava-se nos regatos, comia algum vegetal, mas aquilo não nutria. Como ele era um espírito nobre, não era do mal, que se fosse ele ia fazer o quê? Obsessão, né? Vir para o encarnado, obsediar encarnado para comer, fazer as coisas. Mas como ele era um espírito nobre, ele estava com uma descompensação moral, ele entra em prece depois de algum tempo, 8 anos, e vai ser socorrido e levado para o nosso lar. Esse é o grande problema do desencarnado, porque tem fome, tem desejo, tem tudo, e não tem isso no mundo espiritual para satisfazer. Então ele passa a necessidade, vem para a obsessão quando encarnado. Então nós temos que trabalhar contra a obsessão, que é um terreno complexo, por causa disso aqui, ó. Dessas sensações físicas. Uma vez superado o umbral, atingido o plano espiritual, entrou no clima da prece, o grande nutritivo lá primeiro é o amor, que é o alimento das almas. Capítulo 18 do nosso lar. Na sequência do amor, nós conseguimos captar dos raios solares e do oxigênio, né? Respiração, sol e amor, que é a grande nutrição do espírito. No livro Os Mensageiros, o Espírito Aniceto orienta André Luiz dizendo que nós precisamos, para a nossa euforia de alimentação, do nitrogênio. O nitrogênio resolve todo o problema de comida. Nós respiramos por dia 1000 litros de nitrogênio, porém, nós não temos um órgão específico no corpo físico para quebrar a molécula do ar e retirar o nitrogênio. Então nós vamos comer. Todos os tubérculos, principalmente as raízes, batata, mandioca, tem muita base nitrogenada, mas o nitrogênio tem tudo. E ao comer, na digestão, no intestino, nós quebramos a molécula e tem o nitrogênio. Veja, na verdade, essa comida responde apenas por 25% da nossa necessidade. O nitrogênio responde por 75%. O dia que aprendemos a quebrar a molécula de nitrogênio pela respiração, um sistema respiratório, que se vai comer. Ah, maravilha, né? Lá em nosso lar, André Luiz fala. André Luiz, depois que ele atingiu patamares de trabalhador, ele come uma vez por semana, um pouquinho, vai numa semana, já pensou, gente? Aqui a gente acabou de tomar um café, já está de olho no almoço, nem acabou o almoço, eu já estou pensando, não é mesmo? Porque não... Então nós comemos demais e dormimos demais.
Então, por exemplo, nós temos na planta, nós temos reprodução criptogâmica, reprodução sexual e assexual. São vários tipos de reprodução, porque ela está numa fase de elaboração, caminhando para a reprodução sexual. Então, a fome e o sexo começam no reino orgânico, que pedra não tem fome. Pedra não tem fome. Ela nutre de alguma coisa, ou se mantém pela própria condição da natureza. Mas o orgânico, o vegetal, já tem. E insere um elemento de como nutrir. A planta ela tem que fazer um tanto de coisas para nutrir. Ela tem raiz, ela tem folhas, né? Tem a sua nutrição, conforme aquilo que a gente estuda. E a manutenção da espécie. Porque agora, no reino orgânico, ele começa primeiramente com aquelas plantas bonitas, flores bonitas, que seduzem os insetos e os beija-flores, que vão fazer o trabalho da polinização, né? Então, um besouro, uma abelha, pousando uma flor aqui, pousando noutra ali, aí está fazendo um trabalho da polinização, aquela coisa toda. Mas até chegar nas algas verdes, que já tem a produção sexuada, morte em massa, nascimento em massa. Das algas verdes, nós chegamos ao vegetal. O estado de consciência do ser no vegetal é de sono sem sonhos. Ele tem sono, ele não tem sonhos ainda não. E a expansão aqui é a sensação e a sensibilidade. O reino vegetal vai passando ligeiro, né? E nós chegamos no reino animal. Então veja, é por acumulação, né? Atração, repulsão, sensação e sensibilidade. Agora nós chegamos no nível outro, que é de repetição sistemática, destacado da Terra. Se nós fizéssemos outra imagem que eu não coloquei aqui, o homem, o plano intelectual está na cabeça e o plano genésico está mais baixo, na cintura. O animal, geralmente os quadrúpedes, o plano mental e o plano sexual estão na mesma horizontalidade, né? No mesmo plano horizontal. E o vegetal, o plano intelectual está enterrado na terra, são as raízes, e o plano genital dele, sexual, está nas folhas, né? nas flores. Então está invertido. Então é como se a evolução fosse: o vegetal está invertido, cabeça para baixo, com o plano sexual, o animal na horizontalidade, né? Plano sexual e plano mental, e o homem verticaliza a coluna, onde o plano intelectual conecta com Deus e o plano material conecta com a terra. Deu essa ideia? Na linha da evolução? Então nós chegamos aqui no plano animal. No plano animal, depois de fixado duplo etérico e corpo físico, nós estamos construindo, né, e fixou esse plano aqui dos instintos, nós começamos a construir o plano intelectual, né? Então está no plano do instinto aqui. A sede dos instintos e das emoções. Veja onde é que nós construímos os negócios, né? Os animais trabalham as emoções básicas, como raiva, medo. Quem tem um cachorro sabe. Raiva, medo, alegria, tristeza, né? Preocupação, quando eu coloquei a preocupação aqui. São emoções naturais, são emoções amorais. Elas não têm um plano moral, são emoções que fazem o ser movimentar. No reino humano, as emoções são convertidas pela inteligência em sentimentos. E aí pode ser que ela entre no campo moral, seja negativa, seja positiva. Por exemplo, a raiva pode ir para a ira, o animal não tem ira. Pode ir para a mágoa, para o ressentimento, o animal não tem nada disso, né? Pode ir para a vingança, o animal não tem nada disso. Mas a raiva pode levar para a compreensão, o perdão, não é mesmo? O entendimento. Necessário é perdoar, diz a música, né? A letra do Moisés e a música do Tim, que cantamos aqui. Necessário é perdoar, porque o amor mais puro, o amor se compreende, né? Se doa, o amor mais puro se doa. O medo, ele pode levar para o pânico, para o horror, para o pavor, para a fobia, sentimento negativo, o animal não tem nada disso. Mas ele pode levar também para a confiança, para a prudência, para a cautela, para a fé. A alegria pode levar para a baderna, para a algazarra, não é mesmo? Às vezes a pessoa está tão alegre que ela faz uma bagunça geral. As alegrias, quando negativas, sentimentos humanos, é complexo. Mas a alegria pode levar para a felicidade, para a harmonia, né? E a tristeza, quando adoecida, quando negativa, ela pode caminhar para a depressão, para a melancolia, para a tristeza vital, para todos os elementos de baixa, né? De baixa vibração, de baixo humor. E pode levar também para a resignação, para a aceitação, o acatamento, para a obediência. São planos onde as emoções são amorais, mas o animal ele não adoece nesse sentido, mas o ser humano ele pode levar para o negativo e para o positivo. Então nós aprendemos isso no animal. Como seres humanos nós temos que usar esse material, né? Então não tem que eliminar a emoção. É preciso converter a emoção em sentimento nobre cada vez mais. A lei de amor
fome e sexo. A fome mantém o indivíduo e a reprodução agora ela polariza macho e fêmea, né? Os processos do desenvolvimento no plano dos estames e pistilos agora define macho e fêmea para a manutenção do ser. Já não tem mais reprodução assexuada a partir do animal, ela é só sexuada. Então até o vegetal, no vegetal, não é até no vegetal, ela tinha outras formas, mas no animal não. Aí o biológico animal já abre e fecha uma questão, né? O estado de consciência é de sono, com sonhos. É interessante de ver um cachorro sonhando, de um gato sonhando. Logicamente ele tem o sonho que nós temos. Ele não vai para o mundo dos gatos e está lá, não. Mas ele tem atividade psíquica, né, que produz reflexos corporais, né, manifestações corporais de corrida, de latidos, de qualquer coisa, de medo, de choro, porque ele está tendo alguns elementos psíquicos. Ele está dormindo fora do corpo, desligou, né, biológico, né? Então o princípio inteligente destaca um pouquinho, toda a elaboração instintiva do princípio inteligente repercute no corpo. Então quem tem animal em casa às vezes deve ter visto um cachorro sonhando, um gato sonhando. Nesse elemento aqui, quando nós chegamos nesse ponto final, nós temos esse X1, que é o período de transição do princípio inteligente ao espírito individualizado. A questão 607 do Livro dos Espíritos diz disso. Diz que o tempo é muito longo entre o último animal até atingir o homem. Ainda não atingimos o homem aqui. Essa frequênciazinha, fechar isso aqui é muito tempo. Se a gente pegar do vegetal, o primeiro vegetal lá, até o último animal aqui, o tempo, segundo André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, é 1 bilhão e 500 milhões de anos, aqui na Terra. O mineral todo, 3 bilhões de anos. E o homem, do primeiro homem, o Homo sapiens, pensamento contínuo, nós vamos entrar nele aqui agora, até nós atualmente tem 200 mil anos. Então esses 3 gráficos aqui respondem por 200 mil anos de evolução. Muita coisa, né? Esse quarto reino surge o homem. Então o homem tem atração e repulsão, sensação e sensibilidade, instinto e emoção. Mas ele agora vai abrir uma frequência nova. Veja, fechou o quadradinho todo. Esse pontinho aqui, esquece ele aqui. Esse aqui foi um erro só. E agora o que estava preso, ele começa a despertar. Ainda está lá dentro, né? Mas começa a despertar, começa a ter primeiros laivos de pensamento contínuo. Já mantém o pensamento contínuo, isso aqui. Ainda não tem muita indagação, não. A expansão do ser aqui é uma oposição entre ser e não ser. Ele não pensa muito, ele não pergunta muito. A consciência semi-desperta, mecânica, sem indagação. Mas cria homem e mulher, já não é mais macho e fêmea, homem e mulher. É lógico que nós estamos nos horizontes ainda muito recuados do homem de Neandertal, que já é a sofisticação do Homo sapiens, né? Então, ele trabalha aqui, que já é do animal, mas que trabalha agora pelo intelecto. Poder, posse, força. Porque o animal tem posse também, não é? O animal domina pela força, tem o poder, mas no homem ela é sofisticada pela inteligência. Já entra as paixões. Questão 907, 908 e 909 do Livro dos Espíritos vai trabalhar para nós sobre as paixões. A paixão está no acréscimo daquilo que era necessário, das emoções. E aí atingiu o plano da paixão, que é uma sofisticação negativa. A paixão é um arrastamento negativo. Nós precisamos sair das paixões e trabalhar a emoção no terreno do sentimento, usando paixão aqui nesse sentido, né? Porque quando fala assim, a paixão de Cristo está dizendo do elemento passional, porque no latim, né? No italiano, no latim, essa paixão ela tem esse valor para nós aqui de amor, compaixão, de amor, misericórdia, de amor, né? E não no sentido de paixão como nós falamos da paixão básica, negativa nesse terreno. Então a palavra às vezes nos confunde, porque nós não temos uma palavra para definir todas as coisas, né? Apesar do nosso idioma português estar muito ligado ao latim, ao grego, campo negativo. A paixão de Cristo, que é aquele momento da morte, da ressurreição, essa paixão é a sublimação do amor. Os mesmos termos falam duas coisas antagônicas muitas vezes, né? Mas veja que ao longo de um tempo, 200 mil anos, nós fizemos esse movimento aqui, ó, né? Então, isso aqui nós já passamos, tá? Intelecto, ego, mental inferior, o chamado Homo sapiens. O que faz aqui?
O Homo sapiens inicial tem 200 mil, 200 não, 160 mil anos, tá? Porque agora que entra o quinto reino, o hominal X3, que é o homem da razão. No livro Libertação, de André Luiz, capítulo 1, o instrutor vai dizer assim: o homem da razão começou há 40 mil anos. Gente, nós até hoje não atingimos a razão completamente, né? Tem 40 mil anos nós estamos lutando com a razão, que é o Homo sapiens sapiens. Coincide com a chegada dos capelinos. Os exilados da capela chegaram no nosso planeta, ou, eu não sei, talvez sejamos nós também, né? Nós, os exilados, chegamos no planeta e misturamos com os sapiens, com o autóctone, há 40 mil anos atrás. Fizemos vários ciclos de desenvolvimento, Atlântida, teve a Era de Gelo, e começamos há 12 mil anos atrás essa atual cultura que nós temos desde a China, do Egito, da Índia, da Europa e dos hebreus, no que nós estamos hoje, né? 40 mil anos. Quantas encarnações nós temos em 40 mil anos, hein? Nesse tempo morria rápido, o moço não quer morrer não, mas nesse tempo morria rápido, nascia rápido, morria rápido, né? Muitas encarnações, então são muitas, inúmeras encarnações nesse tempo no plano físico. Razão, começamos a desenvolver o raciocínio discursivo, constituímos um ego melhor, já começamos a apresentar o mental superior, que é o sapiens sapiens. E aqui surge um elemento que não tinha até então, o plano dos sentimentos. Nós estamos falando de sentimento para diferenciar de emoção. Emoção é o elemento básico que tem no animal. Sentimento é a decodificação da emoção pelo pensamento e manifestado na vida, seja o sentimento negativo, seja o sentimento positivo, né? E aqui já começa a perguntar, começa a ter indagação: o que é a vida? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? São perguntas lá atrás muito incipientes, mas que hoje já são grandes em nós. Nós já começamos a perguntar o que somos, perguntamos, né? E aqui o homem e a mulher, a arte, né, ela tem sempre seus emblemas. Existe um filme feito na década de 70, parece, chamado A Guerra do Fogo. No filme A Guerra do Fogo, ela vai mostrar a transição do homem primário, sapiens, para o Homo sapiens sapiens, quando insere na reprodução, na vinculação, o sentido de pertencimento, de afeto, de família. Abre um horizonte novo, né? Aí surge pai, surge mãe, porque até então não tinha pai nem mãe, era reprodução igual ao animal, né? Não tinha pai e mãe. Mas agora, nesse época do X3, depois nós vamos ver o X3 lá no gráfico, fica a ideia, né? Já abre o horizonte de afeto. Então, a lei de atração e repulsão, ela agora ganha a dimensão da simpatia, da antipatia, da eleição. Começa, ainda está muito poligâmico, né? A poligamia é a grande expressão nesse terreno animal humano, mas aqui já começa a haver aqueles que vão destacando para o terreno da monogamia. É um caminhar até chegar, porque são 700 do Livro dos Espíritos, 701 vai trabalhar sobre a poligamia e a monogamia. Agora aqui cada gráfico representa 10 mil anos, 40 mil anos esse processo começa lá no primeiro sapiens sapiens, até atingir esse plano do homem civilizado. Nós estamos neste ponto aqui, ó, uma consciência, nossa consciência está desperta, ela é racional, mas ela é analítica, nós estamos na razão, quem eu sou, né? Esse plano é o plano da atualidade geral do planeta. Claro que existem espíritos que estão num plano mais recuado do que isso, ou aqui atrás ainda, né? Um pouquinho aqui acima, entendeu? Nesse gráfico, são espíritos ainda primários, muito pouco, mas tem em algumas localidades, alguns indígenas nossos, alguns autóctones na Austrália, alguns autóctones na África, estão nesse terreno. Claro que já existe espírito aqui na Terra que avançou um pouquinho desse homem racional, mas a generalidade está aqui. Nós estamos nesse ponto, esse é o nosso ponto atual. Então tudo isso que já passou, nós já fizemos caminhada, nós os seres humanos e os desencarnados que aqui estão. Fizemos essa caminhada. Essa base representa o nosso lastro espiritual, o tesouro que está enterrado e que nós precisamos aprender a tirar, limpar e usar bem para atingir o que deve atingir no futuro. Então esse plano, nós trabalhamos com a evangelização, reconhecendo o nosso movimento. Todo espírito que nasce, ele está nesse ponto
para o ponto seguinte. É preciso olhar a criança, o evangelizando, de qualquer faixa etária, como alguém que está neste plano e precisa de ir para o outro. Antes de atingir o outro, nós vamos fazer uma viagem em alguns versículos do Evangelho, nos ajudando nesse plano aqui. Descobrindo a luz. O momento de descobrir a luz. Voltando para o versículo. Porque no outro tempo eram trevas. Quando alguém nasce assim, deu a luz. Quando nós temos uma ideia, quando nós temos um pensamento bem elaborado, é como se tivesse uma lâmpada, né? O professor Pardal tem uma lampadinha, que é o seu auxiliar, né? Eureka, de Euclides, esses elementos, a ideia é a luz. Quando nós fazemos uma coisa nobre, nós somos luz. Então, antes, enquanto estávamos no reino inferior da natureza, mineral, vegetal, animal, ou no homem apenas intelecto sem indagação, era sombra pura, treva, não tinha nada de bom, nada. Mas agora nós somos luz do Senhor. Por quê? Já começamos a fazer uma transição. Só vou voltar aqui para a gente ver. Olha, estava preso, né? Está preso. Agora, que hora que destacou, saiu fora, isso já manifesta um pensamento contínuo. Eu já sei, já começo a indagar. Esse plano, ele já vai mostrar que eu sou luz. Mas eu preciso aprender a andar como luz. E não é um preciso, o verbo aqui é imperativo, não é? Andai como filho da luz. E o imperativo não pergunta se eu estou disposto, se eu quero, se eu posso, se eu não posso, se eu amanheci bem, se eu amanheci de boa. O imperativo manda. E quem ouve tem que obedecer. Então, se no outro tempo era treva, agora luz. Para o futuro, andai como filhos da luz. Tá? No conjunto da obra do versículo de Paulo, carta dos Efésios, que ele está falando do Cristo, né? Ele está falando desde o capítulo 4 aqui, ele resgata o Cristo e vai todo esse trabalho falando do Cristo que deve despertar e superar a matéria. Nós vamos ver lá mais à frente. Aí, no próprio Paulo, na carta aos Tessalonicenses, primeiro, ele diz assim, lá no 5:5, né? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. É um ato de consciência que precisamos tomar conosco. Nós ainda justificamos demais a nossa vinculação com a treva. Mas nós não temos mais o direito de vincular, de justificar a nossa vinculação com a treva. Porque já temos material, já temos instrumento vinculado à luz. Isto não exclui erros não deliberados. Não exclui, porque é automatismo. Mas isso exclui o erro deliberado, o cálculo do erro. E exclui a justificação para continuar na mesma. Não dou conta, não estou preparado, não sei. Coitado de mim. Não, isso não dá mais. Esse plano, nós somos filhos da luz e somos filhos do dia, é porque Jesus diz, andai enquanto é dia. Esse é o momento de fazer o que já sabemos que deve ser feito. Os elementos automáticos do passado, instintivos, que gritam em nós ainda, eles acontecerão, mas nós precisamos desativá-los pela falta de uso, pela falta de atenção a eles, e ativar o ponto luz, dando atenção. Então, por exemplo, na nossa tarefa espírita todo dia tem, se a gente quiser. Quem mexe com o espiritismo não tem tempo para ter solidão, não. Estou sozinho. Não está, não. Pode ter multidão todo dia. Ele pode estar numa solidão muito íntima, mas ele deve aprender a trabalhar em equipe, né? Todo dia tem tarefa, tem visita ali, tem evangelização cá, tem sopa no outro lugar, tem todo dia, tem palestra, tem evento. Então, nós somos do dia. Aí eu vou dizer, eu vou ficar, não. Ainda que esteja ruim, levantar e vou para o trabalho. Porque chegando lá, todo mundo sente, é claro, né? Chegando aqui, a energia nos envolve. Quem é que não fica emocionado? Nós sentimos a emoção, assim, gente, meu guia espiritual está aqui perto. Está o guia espiritual, está o avô, o pai, a mãe, o vizinho, tudo que gosta da gente está aqui abraçando. Agora, meu filho, agora você vai. Os que já viram nada, né? Porque os adversários não entram na porta. Se entrar, eles não podem influenciar. Os adversários, quando entram, eles têm separado. André Luiz mostra para nós isso nos livros dele, as cercas espirituais, que quando eles desencarnaram negativo, porque eles têm que aprender uma coisa.
Os ruins demais que ficam querendo pegar a gente, eles ficam lá ouvindo só em alto-falante, eles não sabem quem está falando, graças a Deus, eles não sabem quem está falando, não é porque eu vou pegar esse cara. Aí sai voz igual sai na televisão, quando você põe a voz distorcida para não reconhecer, a voz sai distorcida, então eles não sabem quem é, os negativos, né? Mas se a gente der bobeira, como Missionários da Luz fala isso, a gente sabe que o centro chega lá, eles nos abraçam, né? Alguém já viu os Missionários da Luz? 3 e 4, eles nos abraçam e a vibração cai e a gente volta para a mesma bagunça. Ou seja, nós temos um material, um tesouro, mas aquele moço não viu que tinha debaixo da raiz da árvore um tesouro. Eu fiquei doido, quando a gente fosse comigo, eu ia comprar uma pá na hora, acabava com a unha. Mas quantas oportunidades passam na nossa vida e não deixar passar, não é? Quantas oportunidades, ela ofereceu super oportunidade para ele, eu coloquei a graviola, coisa gostosa. Não que a graviola não seja, né? Mas o suco da oportunidade era melhor. Então, abrir a mente. Nós estamos nesse momento. Nós todos somos filhos da luz e precisamos abrir a mente. E aí o Cristo vai dizer para nós: vós sois a luz do mundo. O mundo é treva, mas nós somos luz. Então, destacar deste mundo e irradiar para o mundo é o nosso ofício. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ela já está edificada. Não dá para esconder mais. Não tem véu que nos oculta. É preciso aprender a revelar, né, desvelar os que existem ainda, mas os véus que já foram tirados, as revelações que nós já recebemos, revelar é tirar o véu, né? Tirar o véu, revelar. Tirar o véu, estava velado, foi tirado. Os véus que já tiraram, nos colocam na condição de não dá mais para tampar. Não tem mais jeito de voltar, não dá para retroceder. É agora, da agora para frente. Nesse fanal de luz nossa em favor do outro. E quanto mais trabalhamos em favor do outro, mais nós enriquecemos nós mesmos. Quanto mais dedicarmos a oferecer ao outro daquilo que já regimentamos para nós, mais nós crescemos. E a criança, o educando de uma maneira geral, é alguém que nos dá a possibilidade de colocar em ato o que já temos em teoria. E ao colocar em ato, porque em teoria nós fixamos, então ele nos dá uma oportunidade. Aí Paulo vai dizer numa das cartas dele assim: eu sou devedor de gregos, sou devedor de hebreus, sou devedor de todo mundo, porque eu sou educador. O educando me dá a oportunidade de ser educador. Então o educador é devedor do educando, porque um educador que não tem educando, eu terminei de formar, eu sou médico, e pus uma plaquinha lá, médico, e tem um consultório. Se não for um paciente lá, eu não sou médico coisa nenhuma, não é? Não sou. Então o paciente que vai achando que eu sou Deus, pedindo cura, ele, na verdade, eu tinha que pagar. Se ele for falar do plano espiritual, o médico, o professor, nota que tínhamos que pagar a pessoa que vem pedindo o nosso ofício. Se não tivesse doente, já pensou? Se não tivesse doente, quando o Rossete compôs a música o padeiro não estava lá, ninguém ia sair, não é? Já pensou um dia desse? Se não tiver nenhum doente mais, o que nós vamos fazer com os nossos certificados? Se não tiver mais nenhuma pessoa, nenhum criminoso, o que nós vamos fazer com as cadeias? Com o tribunal? Com os processos? Acaba? Pão Nosso, o livro Pão Nosso, capítulo 41. A página chama No Futuro. Emmanuel fala isso: no futuro, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, os filhos da fé não serão só justos, serão bons, muito bons. Quer dizer, nós teríamos superado tudo isso que é estágio evolutivo. Então hoje, naturalmente, quando o evangelizando chega, ele está falando assim: você tem muita coisa que eu ainda não tenho cada do corpo. Eu tenho como espírito, mas não tenho como corpo. E eu preciso disso. Me dá isso. Aí ele nos dá a oportunidade de nós fecundar com aquilo que nós já regimentamos. Ele aprendendo, não importa o tanto. Nós que fazemos, crescemos. Então é assim que Deus auxilia os homens através dos homens. Nós, seres humanos, uns com os outros, estamos numa troca profunda. E eu sou educando e sou educador. Eu sou evangelizando e sou evangelizador. Em tempos, diante da vida, nós nos movimentamos, ninguém é uma coisa só. Nós somos um multi, né? Um mix, um plus, um tanto de coisa. Vê, pois, então, que a luz que é em ti não seja trevas. Essa treva é o ato deliberado no erro.
Não é o erro, aquele automático inconsciente que não acontece. É quando utilizamos a nossa inteligência, quando usamos a nossa maquinação para prejudicar ou para fazer somente em nosso benefício contra o outro. Isso é treva, porque não dá mais. Antigamente era uma treva dentro do plano evolutivo. Se fizermos assim agora, é uma treva no plano consciente, onde eu uso a habilidade que eu tenho para dominar o outro. Não, nós vamos aprender a usar a nossa habilidade para evangelizar o outro, para fazer crescer, para fazer germinar a planta. Descobrindo a luz. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Por que tem a atração do mal? Porque nós já vivemos coisas que lá era natural, mas que para nós seres humanos já não é mais natural. Como resistir a essa atração do mal? Qual o meio prático, eficaz? Né? E o Espírito respondeu assim, o Espírito Santo Agostinho, né? Um sábio da antiguidade, como disse, conhece a ti mesmo. Aí, Kardec vai falar, tá, tudo bem, conhecemos a máxima, como é que faz isso? Aí 919 letra A, não coloquei aqui, vai mostrar toda a equação que nós precisamos no nosso atual momento, estágio de atualidade. Na questão 919 letra A, que é a sequência dessa, vai mostrar o que fazer. Santo Agostinho fazia isso quando ele estava encarnado. Santo Agostinho era da boemia. A Santa Mônica, mãe dele, fez prece novena muito tempo para ele largar a boemia, não é? Ele desperta a consciência, deixa a boemia, entra para o trabalho do Cristo e faz um movimento novo, um dos maiores pais que a igreja tem. E ele escreve um livro Confissões, onde ele revela as problemáticas dele. E aí os Espíritos deram a ele, porque ele fez bem feito, no século IV. Agora no século XIX, ele vem 15 séculos depois nos ensinar o que fazer. Então ele começa assim, fazer o que eu fazia quando eu estava encarnado. Fazer como eu fazia. É simples, né? Aí, Allan Kardec já havia perguntado na 909, assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Premissa, todos temos más inclinações. Premissa, é preciso vencer as más inclinações. Bom, aí ele pergunta, então o homem pode, tem jeito, é possível vencer as más inclinações? São premissas. Tem que vencer e tem má inclinação. Assim, não tem má inclinação nenhuma, está no planeta errado, está no lugar errado, está na cabeça errada. Está olhando errado, está distorcido. Aí ele diz, o Espírito diz assim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Aí o que é uma coisa insignificante? Aí o que é uma coisa muito insignificante? Não é mesmo? O que lhes falta é a vontade, a interjeição. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforço. Esforço muito insignificante, né? Não é só insignificante, muito insignificante. Se fizermos diariamente, conforme está na 909, na sequência que vai chegar a 919 letra A, usando a vontade diariamente, daí a pouco nós teremos alterado todo o padrão da nossa vida. Todo o padrão, porque o ser biológico é um ser adestrável, é um ser educável, é um ser com potencial de ser adestrado, educado, projetar luz. Às vezes no trabalho nosso, conversa mais íntima com um grupo de evangelizadores, de educadores, eu falo assim, nós evangelizadores precisamos fazer um curso com adestrador de cachorro. Fazer um curso com adestrador de cavalo. Porque é adestra. Nós não vamos adestrar a criança somente. Nós vamos evangelizar. Mas tem que participar de um processo de adestramento. Não é? Quando nós vemos na televisão programas psicológicos, da psicologia, tipo a Super Nani, onde ela pega a família toda de perna pro ar, não é? E ela observa, diagnostica e elabora a conduta, porque nós somos animais, mas nós somos mais do que animal. Nós temos a parte animal, que é corpo, do pretérito, corpo astral, mas nós somos seres humanos. Então nós temos que, além de adestrar, evangelizar, ir além. Isso, mas tem que fazer esforço. Tem que sair da preguiça, tem que sair da rotina, tem que sair do movimento do interesse pessoal, desligar a televisão, sair das regras do jogo e começar na regra do jogo espiritual. Saudável. Aí nós conseguimos.
dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, no trabalho mais importante da vida, que é primeiro do autoconhecimento e segundo do autoconhecimento, no trabalho da educação. O trabalho de pai, de mãe, o trabalho de pai, de tio, de tutor, o trabalho social que está colocado é esse. Diariamente nós precisamos fazer isso. Então é conter os instintos, as más inclinações, expandir os valores que já temos, somos informados dele, naturalmente nós atingiremos planos superiores. Conscientizando-se da luz. As imagens são belas, né? Porque elas mostram justamente isso, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nosso problema é de ser um homem prudente. O medo é uma emoção básica. O medo, ele, se não bem trabalhado, ele vai para o horror, para o pavor, para a fobia, para a ansiedade, para o pânico. Toda crise de pânico tem origem no medo. Toda fobia tem origem no medo. Ela tem uma identidade, mas ela tem origem no medo. Agora, Emmanuel fala no livro roteiro: a fé teve origem no berço rústico do temor. Então, o temor, ele é matricial para a fé. Então, ao invés de caminharmos para o negativo, nós temos que caminhar para o positivo. Cautela, observação, vigilância, prudência, que é o homem prudente, né? Nesse diapasão nós vamos trabalhando até atingir a fé. Por isso que na parábola dos talentos, o medo não foi justificativa aceita pelo Senhor para aquele que recebeu um talento. Qual o talento que ele recebeu? O talento de conhecer Deus. Te conhecia, Senhor, sabia que elas assim, elas assadas, fazia isso, fazia aquilo, e eu tive medo, e eu enterrei o seu talento na terra. Se você sabe tudo isso, não é para enterrar o talento na terra, é para colocar o talento em ato. Ah, mas tem medo de não fazer certo. Vai e faz, tem alguém que vai orientar. Nós não temos aqui que fazer plenamente puro e perfeito, se Deus. Nós temos que fazer diante da nossa competência, damos conta de fazer. Os exemplos, os modelos estão lá para falar onde devemos atingir, mas nós, cada um faz aquilo que dá conta de fazer. Boa vontade, com a dedicação, com o zelo, com o carinho, com a prudência, edificando a casa sobre a rocha, escutando convites, porque é preciso escutar o convite. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Saiu do terreno biológico para o terreno espiritual. Pescador de homens, conquistar corações, fecundar corações, tornar a experiência da relação sensível de tal maneira que aquele outro, após o encontro, ele dê graças a Deus. Diz que é o melhor chá que existe, o chá do Deus que te ajude. Nós temos chá de quebra-pedra, chá de hortelã, chá de erva cidreira, chá de espiga de milho, pode ter chá de tudo. Mas o melhor chá que existe, mais do que todos os outros que são bons, é o chá do Deus que te ajuda. O Deus que te ajuda não precisa comprar em supermercado, nem em farmácia, nem em fitoterapia, e esse chá é de qualquer outra, né? O chá do Deus que te ajude. Mas ele continua: se não tiver nesse patamar, já dificilmente escuta o convite, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O cansaço, a opressão que o homem sabe cansadas atinge, porque eu pergunto e não tem resposta, eu quero saber de Deus e não encontro Deus, e por que essa vida é desse jeito, quanto drama, meu Deus, quanto conflito, quanto problema, né? Quando eu estou cansado, quando eu estou oprimido, quando eu estou sentindo esse processo, eu escuto esse convite e busco alívio. Todos nós estamos aqui buscando alívio. Não vai ser nem pela dor, meu amor. Todos nós vamos pela mesma coisa, buscando compreensão, buscando entendimento. E aí começamos a despertar e aprendendo que o negócio é o seguinte: deixar de ser enfermo e ser enfermeiro. E vamos fazer o que é possível, né? Dentro das várias possibilidades. E olha, a casa é tão grande que tem trabalho para todo dia, para toda hora. Se tomar cuidado, a gente passa a morar na casa, né? Vinde e ouvi. Agora no Salmo, sei lá no Velho Testamento, nós estávamos dizendo Mateus para Jesus falando, agora é o Salmo, é Davi escrevendo, Davi lá no Velho Testamento. Vinde e ouvi todos os que temem a Deus, quer dizer, o temor já diferenciado, base da fé. E eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Quanta mudança, transformação. Esse plano da transformação, onde a pessoa começa a mostrar um estilo novo de vida,
muda, ele assusta os domésticos e assusta os companheiros que olhavam, o que está acontecendo com você? Que hora que a gente muda, né? Faz essa mudança, a atitude comenta e fala para o outro. Se o outro observar, tem mudança. Lógico que o mundo não vai ficar aceitando fácil, né? Quem sabe em família, todas as nossas festas são regadas a bebida alcoólica. E a pessoa fala, não vou beber mais. É difícil ter da família. Toda hora vem me oferecendo copo. Só uma bolinha, que você não bebe mais. Não é? É uma coisa difícil, mas está dizendo, isso é o que Deus está fazendo na nossa alma. A transformação, é a mudança. É o conjunto do crescimento. Escutando o convite. Olha que diálogo mais doido, mas mais pleno. João Batista estava fazendo uma palestra e estava lá os seus discípulos. 2 desses discípulos, João Evangelista e André, e os outros. E aí João falando assim, Jesus estava passando, e aí ele fala assim para os discípulos, eis aqui, eis ali o Cordeiro de Deus, é esse que é o homem. Aí os discípulos ouviram e foram atrás de Jesus. Aí vão lá no texto, né? E Jesus está andando, os discípulos atrás. E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse, que buscais? E eles disseram, Rabi, onde moras? E eles disseram, vinde e vede. Não é mesmo? Que coisa mais assim. O que você busca? Onde é que você mora? Vem e vê. Esse é o recurso, né? Que buscais? É uma pergunta, gente. O que é que nós buscamos? Às vezes nós estamos comendo para suprir uma carência, não é a comida. Às vezes nós estamos movimentando algo para tamponar um problema emocional. Então nós temos que olhar pelo autoconhecimento, de fato, o que é? Que aí nós vamos parar de comer para tampar a emoção, tampar a angústia, a ansiedade. Nós vamos parar de fazer relacionamentos distorcidos para comer de ficar sozinho. Qualquer coisa nesse sentido. Que buscais? É uma pergunta que o Cristo me faz toda hora e faz a todos nós. Que buscais? E aí eu vou falar com ele uma coisa. Onde é que você mora? Porque eu quero essa morada sua de plenitude. Porque eu preciso morar, eu preciso ter pertencimento, eu preciso ter um lugar. Um lugar em que eu possa me sentir inteiro. Um lugar onde eu possa me sentir pertencente àquele lugar. Porque não tem coisa mais complicada do que a gente não se sentir inteiro nos lugares que estamos. A gente fala assim, eu não sou dessa família, não é possível, pô, doido, né? Aí ele vai casar, vou casar agora, vai melhorar. Depois do sim, quanta coisa, meu Deus! Aí, quer dizer, então, onde que é meu lugar? Eu tenho que encontrar meu lugar. Onde você mora? Não tem jeito de falar onde mora, tem jeito de dizer assim, vem e vê. Vinde e vede. Ou seja, não é descoberta, gente, é por ressonância, não é? É por acolhimento, é por adesão, não é por imposição. E aí, diz o texto assim, foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª, então estava na hora 9ª. Hoje nós estamos na hora 1/10ª, está acabando, falta 15 minutos só para acabar a última hora, não é? Dentro de cima das horas, a hora 9ª acabou, a hora 10ª, hoje nós estamos na última hora, a última hora dos trabalhadores da última hora, não é mesmo? Nós aprendemos na parábola. Os discípulos já vieram desde a 9ª, nós estamos aqui na última querendo chegar à nossa mesa, né? Tem 2 horas já, tá bom, 2 horas publicando, né? Mas depende, né? 2 horas, quem chegou 2 horas depois, tem tanta coisa. Vinde e vede, o convite está feito, está colocado. Então eu tenho uma busca, tenho uma pergunta e tenho uma equação de atitude. Ir e ver, ir e sentir. Na vida tudo é isso. Tudo nós entramos e observamos e identificamos. Mas quando eu não tenho autoconhecimento, eu identifico com coisas que não encaixam bem, por isso que depois tem problemas. O dia que eu estiver bem no meu autoconhecimento, eu vou identificar com a coisa que é real dentro do que eu busco. E aí não teremos mais problemas. Precisamos encontrar a nossa alma, encontrar o nosso equilíbrio. Vencendo a si mesmo. Então eu convido a luz, despertou para a luz, viu a luz, então, vencendo a si mesmo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o ego. Negue o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, aquelas coisas do passado. E tome a cada dia sua cruz, sua responsabilidade.
seus desafios e siga-me. A questão 132 do Livro dos Espíritos vai falar que a encarnação, o objetivo dela é expiação e missão. Expiar é viver, lá no caso, a expiação lá é viver todos os processos da vida. Imagina um menino de 13 anos, 12, 10 anos levantar às 5 horas da manhã, 6 horas para ir para a escola, gente. Que alegria que é que eles levantam, não é? Fala assim, dando hora para a escola, graças a Deus. Ai, voltei. Quando eu falo com um menino de 9 anos, 7 anos, assim, vai escovar o dente. Né? Não, já escovei já. Né? Oh, meu Deus, tudo que é coisa boa. Agora, coisa que não precisa, comer coisa que não pode, ver programa que não deve e perder o dedo nos dedinhos assim, não é mesmo? É uma loucura, mas é isso. Nós temos que tomar cada dia a nossa responsabilidade. Por isso que é cruz. Cruz é equilíbrio entre a horizontal e a vertical, fazendo um ângulo de 90 graus. A horizontal do pensamento, da inteligência, do sentimento masculino, e a vertical da intuição, do afeto, do amor, do sentimento feminino. Esse equilíbrio que está lá em nosso lar, que a dona Laura ensina para o André Luiz, que ela aprendeu também, é a cruz. Equilíbrio entre sentimento e razão, entre o que eu desejo e o que eu faço. O equilíbrio correto com a luz de Deus. Seguir o Cristo é isso, dia a dia, para atingir esses patamares. E aí ele continua, a vencer a nós mesmos. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, então você também pode vencer. O mundo é campo de experiência. O mundo é igual treino para quem está fazendo a Olimpíada. Quem é que vai para a Olimpíada aqui? Vai disputar o que na Olimpíada? Ninguém? Nenhum matriculado para a Olimpíada em agosto, gente, está em cima. Então, quem está treinando para a Olimpíada, ele precisa de problema, ele precisa de desafio para treinar, capacitar e chegar lá no dia e ganhar a medalha de ouro, ou qualquer medalha, competir, não é? Então, as aflições que o mundo traz, as experiências, elas são experiências necessárias para que, com bom ânimo, nós as vençamos, nós as superemos. Todas! Porque todas as aflições que o mundo oferece, nós já temos material de evangelho, de revelação, para superá-las, para atingir patamares superiores. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso agora já é Romanos, né? Saiu do Evangelho, Lucas e João, já em Romanos. E o Apocalipse, concluindo lá, no Apocalipse ele diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, herdeiro de Deus, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer? Bom, estabelecendo esse patamar de vitória, nós vamos os ciclos futuros que nos aguardam. Sexto reino, o reino angelical. Aí já começa aqui, ó. Isso aqui vai avançando. Plano espiritual, plano da intuição. A mente espiritual nós vamos desenvolver. É o chamado corpo búdico, do Siddhartha Gautama, o Buda. Ele atingiu o corpo, que é o que atingiu Francisco de Assis, é que atingiu Paulo de Tarso. Esse corpo búdico, atingindo a verdade por síntese, uma consciência intuitivo-sintética. Não precisa mais ensinar, já aprendeu, despertou a moral e a responsabilidade. É a lei de amor ali do anjo, né? Do angelical, do arcangelical, do santo e da santa, o homem de bem, que o Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós, capítulo 17. O homem de bem. Por isso que a gente olha aquele homem de bem e fala assim: nossa, meu Deus do céu, não é? Eu falei assim: aqui não está elencado todos os itens do homem de bem. Aqui alguns só, meu Deus. Se eu alguns. Não fala os outros, não, pelo amor de Deus, né? Pois é. Continua. Então você imagina os outros que. Não vou falar tudo, não, porque senão desanima o fogo. Mas nós vamos chegar. A estado de consciência e visão direta da verdade. Compreendeu Deus. Então Emmanuel dá exemplos de vários espíritos, Alcírio, Lívia, o irmão Marinho, né, a Marina, a Célia, dá tantos exemplos desses que já atingiram esse patamar, abrindo horizontes cada vez mais. E a expansão do ser é eu único em todos, chama fraternidade. A Revolução Francesa propôs fraternidade, até hoje não foi vivido na Terra. Nós estamos imbuídos de ser eu único em todos, trabalhar fraternalmente. Nós temos diferenças, mas somos mais do que as diferenças. Nós temos pontos que nos unem e precisamos trabalhar nesses pontos que nos unem. Atingindo patamares superiores, que aí já superou estágios de
desmaterializou completamente, atingiu aqui, né? É o plano crístico, o corpo átmico, que é o amor puro, comunhão da criatura com o Criador, unificação. A lei de amor é amor. É o Cristo que tem maior prazer de dar a vida pelo outro. E o estado de consciência de unificação plena, né? De transubstanciação. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ou seja, nós vamos atingir isso, não atingimos ainda não, né? Vamos atingir. A expansão do ser é a união total em Deus e suas criaturas. E aí o Salmo, Davi escreveu assim: tu subistes ao alto e levaste cativo o cativeiro. A matéria era cativeiro, né, gente? Agora está cativo, agora está aprisionado aqui, ó, em plano de consciência plena. Tu subiste ao alto e levaste cativo o cativeiro. Na carta aos Efésios, capítulo 4, o Paulo de Tarso resgata isso e começa a discutir esse processo da evolução. Ele vai trabalhar esse plano de evolução para atingir aquele símbolo que nós, então, que é o nosso motivo de conversa aqui hoje. Subir ao alto é atingir o patamar superior de Deus. Levar cativo o cativeiro é domesticar a matéria e ela está a nosso serviço. Todo o corpo, todos os veículos materiais, tudo a nosso serviço, e não nós a serviço dela, né? Ou seja, aí a partir do 8º reino é inexplorado, ainda não dá atingimento. Aí o Paulo escreveu lá nos Efésios, na conclusão do Efésios, ele fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Estatura completa, começa no átmico e atinge o estágio completo. São processos, tudo na vida é processo, até atingir, né? E aí, mais ainda sobre isso, Jesus fala assim em João 17. Ele vai falar assim: eu glorifiquei-te na terra, está na quinta-feira que ele vai ser preso, tendo consumado a obra que me deixa fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então tinha uma glória, perdeu e está voltando, pedindo a glória de volta, né? Pedindo a glória de volta, atingindo o patamar crístico, o patamar superior, o patamar pleno, o patamar de luz. Isso é meta para todos nós, né? Nós estamos dentro daquele processo, ainda ouvindo chamado e tal, mas já sabemos o que tem que fazer depois. O nosso grau superior de pós-graduação é esse aqui, né? Mestrado e doutorado espiritual. Aí está aqui os gráficos, novamente, só para a gente ter ideia, às vezes responde aqui, perdeu aquilo lá, veio para cá, até chegar aqui e superar. É consciente, né? O espírito volta para Deus consciente. E aqui os planos de consciência X1, essa linhazinha dos elementais, X2, X3, X4, X5, X6 e acima. Os planos de consciência, né? Um contém o outro, né? Vai expandindo e na linha evolutiva horizontal, né? Dando essa ideia para a gente ter gráfico para poder sair do campo somente abstrato, né? E ter alguma imagem, alguma coisa gráfica. E agora, nós vamos ler aqui uma prece, está no livro, que é a oração final. Ela é grande, mas é rapidinho, não demora muito tempo. Diz assim na oração final: no momento solene, volida nos espaços um hábito divino. O pensamento, permeado pelo grande mistério, olha e recolhe-se em oração. Orai assim: adoro-te, recôndito eu do universo, a alma do todo, meu Pai e Pai de todas as coisas, minha respiração e respiração de todas as coisas. Adoro tua indestrutível essência, sempre presente no espaço, no tempo e além do infinito. Pai, amo-te, mesmo quando tua respiração é dor, porque tua dor é amor, mesmo quando tua lei é esforço, porque o esforço que a tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Pai, mergulho em tua potência, nela repouso e me abandono. Peço à fonte o alimento que me sustente. Procuro-te no âmago onde tu estás, de onde me atrais. Sinto-te no infeliz, não te ouço, mas sinto o tom de tua voz. Não sei onde estás, mas encontro-te a cada passo. Esqueço-te e te ignoro. No entanto, ouço-te em toda a minha palpitação. Não sei individuar-te, mas gravito em torno de ti, como gravitam todas as coisas em busca de ti, centro do universo.
potência invisível que diriges os mundos e as vidas, tu estás em tua essência acima de toda a minha concepção. Que serás tu, que não sei descrever nem definir, se apenas o reflexo de tuas obras me cega? Que serás tu, se já me assombra a incomensurável complexidade desta tua emanação, pequena centelha espiritual que me anima integralmente? O homem te busca na ciência, invoca-te na dor, te bendiz na alegria, mas na grandiosidade de tua potência, como na bondade de teu amor, está sempre além de todo o pensamento humano, acima das formas e do vir a ser, um lampejo do infinito. No ribombar da tempestade está Deus, na carícia do humilde está Deus, na evolução do turbilhão atômico, na arrancada das formas dinâmicas, na vitória da vida e do espírito está Deus, na alegria e na dor, na vida e na morte, no bem e no mal está Deus, um Deus sem limites, que tudo abarca, estreita e domina, até mesmo a aparência dos contrários, que guia para seus fins supremos. E o ser sobe de forma em forma, ansioso por conhecer-te, buscando uma realização cada vez mais completa de teu pensamento, tradução em ato de tua essência. Adoro-te, supremo princípio do todo, em teu revestimento de matéria, em tua manifestação de energia, no inexaurível renovar-se de formas sempre novas e sempre belas. Eu te adoro, conceito sempre novo, bom e belo, inesgotável lei animadora do universo. Adoro-te, grande todo, ilimitado além de todos os limites do meu ser. Nesta adoração aniquilo-me e me alimento, humilho-me e me incendeio. Fundo-me na grande unidade, coordeno-me na grande lei, a fim de que a minha ação seja sempre harmonia, ascensão, oração, amor. Orai assim no silêncio das coisas, olhando sobretudo para o âmago que está dentro de vós. Orai com espírito puro, com intenso arrebatamento, com poderosa fé, e a radiação anímica, harmoniosamente sintonizada com grande vibração, invadirá os espaços. E ouvirei uma voz de conforto que vos chegará do infinito. Era isso, para nós conversarmos, começando o trabalho da evangelização, para fecundar corações e definir novas metas, novo roteiro diante da vida. A paz a todos, muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe. Fiquem com Deus.